Olá, meus amados. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos irmãos e irmãs, aqui mais uma vez ouvindo a narração da primeira multiplicação dos pães, agora em Mateus. Tínhamos ouvido há uns dias atrás, na versão de São Marcos. Então, São Mateus aqui nos traz, claro, basicamente a história é a mesma, mas alguns pontos que são interessantes. Ele fala que tudo isso acontece depois que Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Então, Jesus vai para um lugar afastado. Por quê? Porque ainda não era hora de Jesus morrer. Então, ele vai para um outro lugar, mas o pessoal sabendo, mesmo Jesus indo para esse lugar deserto e afastado, o pessoal vai atrás dele. E quando Jesus vê o pessoal chegando, ele se compadece. Compadecer é você sofrer junto. Por quê? Eles estavam sofrendo, por isso procuravam Jesus, e Jesus os cura. Depois vai dizer o texto que quando entardece, os discípulos vão chegar para Jesus e vão falar uma coisa para ele que é muito óbvia: ó, Senhor, a hora já está adiantada, ou seja, está começando a escurecer, né? E essa multidão que está aqui fala para eles irem embora, vão para os povoados aí para comprar comida. Era uma coisa óbvia, né? Embora fosse uma região deserta, você tinha com certeza vendedores de comida, senão os apóstolos não diriam isso. Mas aí é intrigante o que Jesus fala: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Então é um desafio que o Senhor faz, né? Que nós possamos também ser canal da providência de Deus na vida das pessoas. E aí eles vão falar: tudo bem, Senhor, mas o que nós temos aqui é insignificante, 5 pães e 2 peixes. E aquilo que eu sempre digo, gente, toda vez que nós lemos esse texto dos Santos Evangelhos, eu gosto sempre de lembrar: 5 pães e 2 peixes para nós humanos é nada. Por quê? Não dá para alimentar 5.000. Mal dá para alimentar talvez 5 pessoas. Mas essa é a matemática humana. A matemática de Deus não é assim. Enquanto nós julgarmos Deus pela nossa matemática, nós não poderemos ver as graças e as bênçãos deste Deus poderosíssimo que nós temos. Porque nós muitas vezes nos apegamos às coisas que passam e que acabam. Se imaginem só, se os discípulos tivessem ficado quietos, falado: ó, Senhor, não tem nada aqui. Não tem nada.
Mas eles falam, mesmo sendo um absurdo, a quantidade de pessoas que estavam ali, as grandes multidões, e eles falaram, oh, nós temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala, trazei-os aqui. E aí traz um detalhe aqui, o evangelho muito interessante, diz, Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Na grama. Gente, nós estamos numa região de deserto. Ou, como vai dizer São Marcos, na relva, que é a mesma coisa. E aqui é uma referência, na realidade, ao Salmo 22. O Senhor é meu pastor, ele me leva por verdes prados. Onde tem grama, onde tem relva, é verde. Verdes prados é lugar onde tem grama verde. Então aqui é a ideia, né, desse povo que como ovelha está perdido, mas o Senhor é o pastor deles. E aí o Senhor faz aquilo que nós conhecemos tão bem, 5 pães e 2 peixes, ele pega, ergue os olhos, abençoa e manda distribuir. E depois que todos comeram, ficaram satisfeitos, recolhem das sobras 12 cestos. Como eu disse, esse número também faz uma referência, assim como os 12 apóstolos, às 12 tribos de Israel. E aqui vai terminar São Mateus dizendo que foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então aí talvez com as mulheres e crianças chegassem a 7, 8 mil, não sei. Não sabemos. Mas o fato é que foram mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas. E eu gosto sempre de lembrar que quando se fala da multiplicação dos pães, a gente vê em filme, o Senhor abençoa e começa pão e pão e pão que não acaba mais. Não. No cesto sempre tinha 5 pães e 2 peixes. Se distribuía. No cesto sempre 5 pães e 2 peixes. E depois desses 5 pães e desses 2 peixes, os restos todos que foram recolhidos encheram 12 cestos. Por quê? Porque é aquilo que eu digo. Deus, a providência de Deus, ela é abundante. Quando nós, na nossa mesquinhez, nós temos medo de dar o pouco que temos para que Deus possa realizar, a gente não vai ter nada. São Paulo fala que aquele que semeia com parcimônia, colherá pouco. Parcimônia é economia. Aquele que tem medo, que se apega ao seu dinheiro, que se apega aos seus bens, que se apega e fica com medo de que vai faltar, nunca vai experimentar de verdade o que é ter um Deus que providencia na vida da gente. Então, que nós possamos dar esse passo dos apóstolos. Temos pouco, Senhor, mas o pouco que temos, nós te oferecemos. E mais uma vez, Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome por este belíssimo evangelho, que nos lembra o quanto o Senhor é providente. Claro que aqui nos fala em primeiro lugar, Senhor, da Eucaristia, o pão vivo que vem do céu, que é o corpo, sangue, alma e divindade do vosso Santíssimo Filho. Mas também, Senhor, a tua providência que jamais falha para aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, que sabem que apesar do pouco, daquilo que ele tem, que é tão pouco aos olhos humanos, Deus pode multiplicar de forma inumerável. Que nós aprendamos, Senhor, a ter esta confiança, a ter esta ousadia no teu santo nome. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.